Olá! E aí, senhor Ike, tudo bem? Olá, Isabela. Oi, professor. Eu tenho que falar baixinho do computador, que aqui tá chovendo pra cacete. Pois é, aqui também tá. Inclusive, se acabar a luz, a gente tá lascado. Eu ia falar a mesma coisa. Se a minha internet cair, acontece. Não, Se acabar a luz, eu vou dormir. Se cair daí, eu vou sair daqui, eu vou dormir, não volto mais, não. Se a luz acabar, não preocupa não que não vai ter mais aula para continuar. Eu só tenho areias atrás de você. Oi? Tem alguma coisa atrás de você, professor. Atrás de mim? Ah, um cachorro. Eles gostam de assistir aula de português. Por isso. Não sei o motivo, mas, né? Você já viu o cachorro de fralda? Que bonitinho. O que que ele tem? Ela tá no cio. Ah, tá. Faz sentido. Aí, para não ter problema, a gente coloca a fralda nela. Cachorra de fralda, só eu mesmo. Bom, galera, agora entrou muita gente, hein? Os retardatários. Quero fazer uma pergunta, Lucas. Como é que é? Eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Aí tá chovendo? Muito. Nossa, eu tô com medo. Eu odeio quando chove, eu tô sozinha em casa. E ainda minha comida nem chegou. Ô dó, vai ter que sair na chuva para buscar. Não vou nada. Inclusive, eu já falei aqui com o pessoal que se a luz acabar, eu gravo a aula para vocês depois, tá? Aí eu durmo. Porque se a luz acabar, já era. O computador desliga. Se a luz acabar, não vou ter nada para fazer. Eu vou fazer o quê? Eu vou dormir. Né? Fazer o quê? Ô, pessoal, uma coisinha só. Na aula de literatura, eu passei para a casa da página 150, 151, 1 a 7, mas também tem 165 a 168, 1 a 7, que a gente já acabou de falar do barroco como um todo. Na próxima aula a gente vai falar sobre o barroco no Brasil, tá? Então essa atividade aqui também vocês já podem fazer, beleza? Não precisa fazer para segunda não, porque segunda não vai dar nem tempo. Pode fazer para sexta, tá? A gente não começa a corrigir segunda-feira, não. Bom, eu estava mostrando para os meninos aqui que quando vocês ainda não tinham chegado, a minha cachorra está de fralda. Ai, que bonitinho. Tá de fralda, tadinha. Aí tem que ficar de olho nela, que ela está no cio. Senão... Qual é o nome dela? Panqueca. Ai, A que Tequila, antes dela castrar, Ô, mãe. e ela também usou fralda. Aí teve uma vez que eu fui pintar meu cabelo, ela foi comigo, ela tava de calcinha. Sério? Minha mãe comprou calcinha para ela. Ô dó, gente, tadinha. Agora ela não pode ver o pacote de fralda que ela corre. Ô dó. Não, a minha Não tá gosto. até gostando. Porque ela tá no cio e os cachorros param de perturbar ela. Bom, então, deixa eu abrir o slide certo aqui. Eu abri o de literatura. Agora sim. Bem, não quer abrir. Deu um erro aqui. Estranho. Deixa eu tentar de novo. Agora foi. Bem, pessoal, esquecem essa correção da página 134 aí. Isso aí da última aula eu esqueci de tirar. É a nossa 94ª videoaula, então, de língua portuguesa, aula de gramática, de número 136. Vou tentar não falar tanto igual eu falei na aula de literatura, tá? Até eu cansei. Mas a aula de gramática a gente está mais tranquila, mais umas 4 aulas a gente termina o conteúdo do ano. Então, tá tranquilo. Por isso que a aula de literatura eu deixei ela mais textão mesmo, igual eu estava fazendo antes, mais contextualização histórica, porque qualquer coisa, na hora que acabar a gramática, a gente usa as 2 aulas para literatura. Aí vocês vão amar, né? Mas a gente começou a falar na última aula sobre o capítulo 9, formação de palavras 1. Então, eu vou retomar um pouquinho aqui do que a gente falou para a gente poder dar sequência, tá?
Então, vamos lá. Relembrando aí, ó. A gente está falando sobre um processo de formação de palavras chamado composição. A composição é um processo linguístico através do qual ocorre a formação de novas palavras a partir de duas ou mais palavras simples ou radicais, tá? Ou seja, é quando a gente junta duas palavras ou dois radicais, tá certo? Isso é composição, isso é formação por composição. As novas palavras formadas são compostas e possuem significados próprios. Vocês já devem ter estudado lá atrás, por exemplo, o substantivo. A gente pode falar que o substantivo ele é simples ou um substantivo composto. O que é um substantivo simples e o que é um substantivo composto? Quem pode me explicar? Substantivo simples é que tem só uma palavra, tipo lápis. E um substantivo composto é tipo guarda-roupa. São duas palavras para descrever uma coisa só. Exatamente. Parabéns, Ike. Substantivo simples formado por uma só palavra. Substantivo composto formado por duas palavras ou mais. Como, por exemplo, Belo Horizonte. Belo Horizonte se escreve separado, mas é um substantivo composto, né? Porque está dando o nome de uma coisa, certo? No caso, uma cidade. Então, o processo de formação de palavras por composição, ele vai sempre gerar palavras compostas, ou seja, palavras que são formadas a partir de duas palavras, tá certo? Algumas vezes a gente vai escrever uma palavra só, mas ela é formada por mais de uma palavra, tá? A gente vai ver isso, embora é um exemplo muito bacana para a gente pensar isso, tá? A palavra embora. Existem dois tipos de composição, que é a composição por justa posição, que é a que a gente estava vendo, e a composição por aglutinação. Então, relembrando aí a composição por justa posição. Na composição por justa posição, ocorre a junção de duas ou mais palavras, ou dois ou mais radicais, sem que haja alteração desses elementos formadores. Ou seja, a gente vai manter a ortografia e a acentuação das duas palavras, tá? Traduzindo em miúdos, pessoal, a composição por justa posição, a gente não tem alteração fonética. O que isso significa? Não muda nenhuma letra, tá? Se a palavra casa, a sílaba tônica é no K, quando a gente junta essa palavra com uma outra, a sílaba tônica vai continuar o K, tá? Isso é importante vocês saberem, porque terão palavras que, quando a gente juntar, a sílaba tônica dela vai mudar. E aí já não é mais uma composição por justa posição. Vai ser por aglutinação. Para ser uma composição por justa posição, a ortografia de cada palavra separada tem que se manter e a fonética, a acentuação de cada palavra também tem que se manter, certo? Há apenas uma alteração, então, no significado. Muitas palavras compostas por justa posição são ligadas através do hífen. Então, a gente tem o hífen aí para juntar essas palavras, tá? Contudo, o hífen é apenas uma convenção ortográfica, uma vez que os compostos por justa posição podem ser escritos unidos ou sem hífen. Então, a gente tem palavras que são compostas por justa posição com hífen ou sem hífen. Quando usar o hífen ou não, aí tem que saber as regras do hífen, tá? Que a gente não vai entrar nisso agora. Mas se vocês quiserem, depois eu posso trazer uma aula sobre isso, ok? Exemplos. Professor, o hífen é aquele tracinho que junta duas palavras, né? Exatamente, isso mesmo. Então vamos lá, alguns exemplos aí de palavras que são compostas por justa posição. Trouxe várias palavras, as mais comuns, tá? Amor perfeito se escreve com hífen. Professor, cortou tudo que você falou, só acabou no tá? Ah, tá. Então vamos lá. Eu trouxe vários exemplos aqui de palavras compostas por justa posição. Eu trouxe as palavras que são mais comuns, que a gente mais utiliza. Algumas talvez vocês nem conheçam, tá? Mas
é a grande parte das palavras por essa composição. Amor perfeito se escreve com hífen e é uma palavra composta por justaposição. Nós temos as duas palavras aqui, amor e perfeito, ok? Arco-íris também, o tracinho aqui é o hífen, tá? Arco-íris, então a gente tem também as duas palavras, arco e íris. Cada palavra tem um sentido diferente sozinha, juntas elas têm um terceiro sentido, certo? Beija-flor, mesma coisa. Bem-me-quer, também, ok? São 3 palavras, tudo separado com hífen, cada uma tem um sentido separado, juntas tem um outro sentido. Cachorro-quente, a gente já tinha falado da última aula. Cavalo marinho. Couve-flor. Guarda-roupa. Guarda-chuva. Peixe-espada. Roda-viva. Saca-rolhas. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Todos são palavras compostas por justaposição e todas se escrevem com hífen, tá? Então prestem atenção na hora de escrever o dia da semana, é obrigatório o hífen aí. Água de colônia, chapéu de chuva. Percebam que nessa palavra a gente não tem hífen e mesmo assim é uma composição por justaposição, tá certo? Cor de rosa, fim de semana, mesma coisa que chapéu de chuva. Pé de meia, pé de moleque. Girassol, aqui a gente já tem 2 palavras, né? Gira e sol, formando uma palavra só. Palavras que terminam com A, quando a primeira palavra termina com A, e é com uma vogal, na verdade, e a segunda palavra começa com S ou com R, é obrigatório dobrar o S ou dobrar o R, tá? Então, girassol se escreve com 2 S por causa disso. Mesma coisa de mini saia. Mini saia também se escreve com 2 S. Ou autorretrato. Termina com O, auto, e retrato começa com R. Então, tem que ser escrito junto com 2 R's. Tá bem? Autorretrato. E por aí vai. Madrepérola, mal me quer. Percebam que bem me quer se escreve separado. Mal me quer se escreve tudo junto, tá? Manda-chuva, paraquedas, passatempo, pontapé, vai e vem, varapau. Então essas são algumas palavras aí que são formadas por composição por justaposição, tá? Se a gente for analisar qualquer uma dessas palavras, a gente consegue identificar as 2 ou as 3 palavras que formam. Essas 2 ou 3 palavras, elas não têm uma diferença da palavra primitiva, ou seja, da palavra sozinha, tá? A escrita e a grafia e a fonética das palavras são a mesma, elas não mudam. Madre, né, mãe, madre, permanece a mesma coisa, pérola, permanece a mesma coisa. Fim de semana, temos as 3 palavras, não há alteração. Então, a composição por justaposição é isso, gente. São 2 palavras, ou 3 palavras, ou mais palavras, que juntas têm um sentido diferente do sentido que cada uma tem sozinha, e não há nenhuma alteração nessas palavras, certo? Composição por aglutinação. Na composição por aglutinação, ocorre a fusão de 2 ou mais palavras ou 2 ou mais radicais, havendo alteração em um desses elementos formadores. Então, se na composição... gata! Quase que minha gata joga o computador no chão aqui agora. Se a composição por justaposição a gente não tem nenhuma alteração dos elementos, né, as palavras permanecem a mesma, na composição por aglutinação, a gente vai ter ou uma letra que some, tá? Ou uma letra que junta com a outra, por exemplo, uma palavra começa com A e a outra termina com A e a outra começa com A, não vai ter 2 As, vai ter um só, então perdeu uma letra, é aglutinação. Ou quando o acento tônico de uma palavra ela muda, tá?
Assim, além da alteração no significado, os elementos formadores perdem sua identidade ortográfica e fonológica, havendo troca ou suspensão de fonemas e apenas um acento tônico na nova palavra composta, né? Ou seja, cada palavra tem um acento tônico, né? Cada palavra tem a sua sílaba mais forte. Quando a gente junta duas palavras, no processo de composição por aglutinação, ela passa a ter um acento tônico só. Então, a outra palavra automaticamente vai perder a sua tonicidade. E isso já é uma alteração fonológica. Então, já é uma composição por aglutinação. Tá certo? Então, alguns exemplos aí de palavras que são compostas por aglutinação. Aguardente é formado por água mais ardente. Aqui a gente vai perder um A, né? O A do ardente aqui a gente perde. A gente tem a palavra água normal e o ardente começa com o A do água. Então, como a gente perdeu um A, é um processo de composição por aglutinação, ok? Boquiaberto. Boquiaberto é a junção das palavras boca mais aberto. Então, a gente teve a troca aqui, né? Do K por QUI, certo? Então, há uma alteração fonética e uma alteração gráfica. Por isso, composição por aglutinação. Destarte. Desta arte. Destarte, pessoal, e desarte são conjunções, tá? São conjunções que a gente utiliza, é utilizado mais no direito. Alguém já tinha ouvido falar dessas palavras? Não, né? Ninguém nunca viu. Pois é, são conjunções, elas são muito utilizadas no discurso do direito. Em tribunais, elas são muito utilizadas, tá? Destarte significa basicamente disto. E desarte, disso. Tá? Basicamente, pode ser substituído numa frase sem haver alteração do sentido. Tá? Destarte, então, desta arte. Desarte, dessa arte. São as junções aí. Então, a gente tem o desta e o arte. A gente perde o A, fica destarte. Ok? Embora. Embora é uma palavra bem bacana aí para a gente fazer uma análise de composição por aglutinação. Eu não sei se eu já tinha comentado com vocês, mas vocês sabiam que embora era a junção de em boa hora? Alguém? Não. Tem alguém aí ainda? Em boa hora. Quando eu falo eu vou embora, eu estou falando que eu estou indo em boa hora, tá? Então a palavra embora ela tem essa significação. É a junção dessas três palavras, tá certo? A gente tem aí, né, várias alterações dessa palavra. O em permanece igual, o boa ele perde o A, o hora perde o H, né? Então fica embora. Isso é uma composição, é o típico exemplo de composição por aglutinação, tá? Fidalgo, filho de algo. Do filho a gente só tem o FI, o D, né, do D, a gente só tem a letra D e algo, tá? Fidalgo, filho de algo. Hidrelétrico é a junção de hidro mais elétrico, certo? Então, hidrelétrico, a gente tem a substituição aí do E pelo E. Pernalta, perna mais alta. Pernilongo, perna mais longo. Planalto, plano mais alto. Pontiagudo, ponta mais agudo. Vinagre, vinho mais acre. Tá certo? Então, essas são algumas palavras que são exemplos de processo de composição por aglutinação. Em todas elas, a gente teve alguma perda. Tá ok? Composição por justaposição e aglutinação, então. Ó, a justaposição e a aglutinação explicam algumas palavras de origem grega e latina existentes em português, que resultam da fusão entre dois lexemas, ou seja, dois morfemas que são autônomos. Por isso que eu falei da necessidade de vocês estudarem
as tabelas lá do livro, a partir da página 160, né? Exemplos, então, de palavras que têm os seus radicais em origem grega e latina são dois radicais diferentes que vão formar uma única palavra, e essa palavra vai ser ou uma justaposição ou uma aglutinação. Arqueo, que significa antigo, né, grego, é um radical grego, e logia, que significa discurso, ciência. Então, a arqueologia é o estudo do que é antigo, né? Basicamente, a tradução seria essa. Então, você sabendo o significado dos radicais, você consegue saber o significado de várias palavras sem ter que consultar dicionário, tá certo? Essa aí é uma composição por justaposição, tá? Antrofagia. Antro significa homem, fagia, ato de comer. Então, antropofagia, comer homem. Estranho, né? Mas é mais ou menos por aí. Então, aí a gente já tem um processo de composição por aglutinação, que houve um acréscimo, né? O antro, a gente acrescentou po, tá? A gente pode falar que o radical aí é antrope, até o P, tá certo? Teve que acrescentar o O para juntar alfagia. Então, é mais uma vogal de ligação aí, o O, ok? Antropofagia, então, é uma palavra também formada por composição. Crono, que significa tempo, e metro, que significa que mede. Então, cronômetro, o que mede o tempo, tá? Essa palavra cronômetro, ela é formada por justaposição ou por aglutinação? Agora eu quero ver. Alguém? Eu acho que é a que. Eu não sei distinguir uma da outra, mas eu acho que é a que está relacionado a vir de uma outra língua, grego ou latina. Então, ambas podem vir de outra língua, grego-latino, tá? Esse aí é um radical grego, por exemplo. Só que a justaposição, né, ela vai ter alteração em uma das palavras. Uma das palavras, ou crono ou metro vai ter alteração. Não vai ter alteração, né? Elas vão juntar sem haver alteração. Enquanto a aglutinação vai haver alguma alteração, seja gráfica ou fonética. Então, ela é por justaposição ou por aglutinação? Tem alteração gráfica ou fonética nela ou não tem? Não. Mais alguém? Professor, aqui tá tendo um probleminha técnico, entendeu? Minha mãe tá usando liquidificador, então eu não ouvi nada. Tudo bem. Bom, a palavra cronômetro, ela é uma formação por aglutinação. Existe, sim, uma alteração nela, tá? A alteração dela é fônica, exclusivamente. Ah, o acento. Será? Exatamente. Quando a gente fala a palavra crono, qual que é a sílaba tônica? Cro. Cro, né? Crono. Então, cro é a sílaba tônica, tá? Quando a gente junta com um metro e forma cronômetro, a sílaba tônica vai mudar do cro para o no. Então, há uma alteração fonética nessa palavra. Por mais que a escrita, graficamente, as duas palavras permanecem iguais, né? Com exceção do acento, que aqui não tinha, então a gente pode falar que a alteração gráfica que é o acento, mas ela tem uma mudança fonética bem específica, que é do acento. Por isso, ela é por aglutinação. Existe uma alteração em uma das palavras. Se não houvesse alteração nenhuma, como em arqueologia, né? Não há nenhuma alteração, ela é por justaposição. Ok? Uni significa forme, que tem forma de. Então, a palavra uniforme
aquilo que tem forma de 1. Tá certo? Verme, que significa verme, mais sida, que significa que mata. Esses já são radicais romanos, tá? Latinos. Então, vermicida, aquilo que mata verme. Homicida, que mata homem, tá? Xeno mais fobo. Xeno, estrangeiro. Fobo, que odeia. Xenófobo, então, aquele que odeia o estrangeiro. Tá certo? Nesse caso aqui de xenófobo, é uma composição por aglutinação também. Tem a mesma situação que o cronômetro, tá? A alteração que a gente tem ela é gráfica, no acento, e a alteração fonética é na mudança da tonicidade. Xeno para xenó, ok? Há também, pessoal, outros processos de formação de palavras. A gente viu só o processo de composição, por justaposição e por aglutinação. Agora a gente vai ver outros. Além dos processos de derivação, que é o que a gente vai estudar no próximo capítulo, no Formação de Palavras, parte 2, são os processos de derivação. Além deles, a gente tem o de composição, que a gente acabou de estudar, e temos também outros que existem dentro do português, tá? São eles: redução ou abreviação, criação de siglas, onomatopeia, empréstimos linguísticos e neologismos. Esses nomes são mais comuns a nós do que composição por justaposição, por aglutinação, então esses são mais fáceis, tá? Redução ou abreviação. Como reduzir uma palavra? Bem, redução ou abreviação. A redução ou abreviação é o processo pelo qual se forma uma palavra por eliminação da parte de uma palavra já existente. Então, quando a gente pega uma palavra inteira e tira uma parte dela, a gente reduziu essa palavra, tá? Isso é um processo de redução ou abreviação. Exemplos. A palavra foto. Hoje nós falamos, né? Vamos tirar uma foto. A palavra, na verdade, vem de fotografia. Foto é uma abreviação. Neura. Neura é uma abreviação da palavra neurose. Ah, para de neura. Para de neurose. Ok? Sampa. Né? Aqui nós